É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Marcela. Muitos já me conhecem, muitos não me conhecem, mas são todos bem-vindos ao meu coração da mesma forma. Ele está aqui aberto essa noite, assim, né, como a Tainá nos trouxe esse convite de abrir os corações, as mentes, né, para que o evangelho dessa noite possa trazer ou elucidar alguns pontos, que o evangelho dessa noite possa realmente ser sementes que sejam aí semeadas nos corações de todos a partir deste evangelho. Eu fiz parte muito tempo, né, da Casa dos Apóstolos, desde acho que da fundação, com a evangelização, depois com a mocidade, depois continuei com a mocidade ainda por um tempo em outras casas, por muito tempo também voluntária em outras casas como Sementes de Luz, na evangelização infantil, com escola de paz. Então, me sinto muito à vontade, muito feliz aqui, né, nessa corrente do bem, tá? E hoje trouxe um tema muito pertinente, pensando no tema que eu traria quando eu fui convidada, e fiquei muito feliz por esse convite. Eu gosto de abrir o Evangelho e vários outros livros que eu tenho, como o Pão Nosso, Jesus no Nosso Dia, Jesus no Dia a Dia, e vou abrindo vários. E, coincidentemente, eu pensando no tema, foi uma avalanche da mesma, eu diria que do mesmo tema nos diversos livros. E o tema foi esse, boa vontade. E estudando um pouco mais e refletindo sobre esse tema, boa vontade, né? Algo que parece muito simples, mas nós não temos noção do quão poderosa é essa ferramenta em nossas vidas. Pensando em aprendizado, pensando em transformação interior, pensando em evolução, a boa vontade literalmente opera milagres, desde que bem praticada. Então, esse é o tema que eu quero trazer para vocês, entendendo que muitas vezes, né, olhando aqui para cada um, e pensando em nossas vidas, cada um chega até aqui eu digo até esse momento do Evangelho, por um motivo muito distinto. Uns chegam para falar, esse é o meu momento que eu reservo na semana para uma conexão espiritual, é um momento onde eu me permito refletir. Muitas vezes outros chegam falando, não, esse é o momento onde eu preciso de uma palavra, de uma orientação. Às vezes é um momento onde eu vou receber essa palavra de consolo, ou de edificação. Independente do momento, nós estamos aqui reunidos e hoje a boa vontade nos une. No entanto, a gente vai partir da má vontade para entender o porquê a boa vontade é tão importante. Quando a gente pensa na má vontade, eu separei um texto aqui do Pão Nosso, depois todo mundo fique à vontade para ir lá dar uma olhadinha. É o texto 67, e o título dele é justamente Má Vontade. E dentro desse texto, na passagem de Paulo em Efésios, ele fala de uma forma tão danosa da má vontade que a gente não tem noção disso no dia a dia quando a gente pratica. Ele fala assim, a má vontade gera sombra, a sombra favorece a estagnação conserva o mal entroniza a ociosidade cria discórdia, discórdia desperta o orgulho acorda a vaidade atiça a paixão inferior provoca a indisciplina mantém a dureza de coração e a dureza de coração impõe a cegueira espiritual. Então, analisando esse texto, ou só de ouvir as palavras que são ressaltadas, a gente não precisa nem pensar lá no dia a dia. Se a gente pensar em sombra, estagnação, ociosidade, discórdia, orgulho, vaidade, paixão inferior, olha quanta coisa, o contrário, né, da boa vontade devasta na vida do ser humano. E se a gente for pensar, é um exercício, né? Porque nem todo dia, não acorda todo dia super disposto, falando, não, bom ânimo, vamos lá, tô. E às vezes a gente fala, eu vou
vou empurrar com a barriga. E a gente vai entender que isso é uma má vontade. E como que são essas ações? Normalmente, via de regra, quando a gente age na má vontade, as coisas demoram mais, elas são mais difíceis. Mas não é porque elas são difíceis que a gente vai agir na má vontade? Pode ser que sim. Mas a questão é, por que eu ainda preciso realizar essa atividade? Né, a gente tem um hábito de classificar as nossas atividades do cotidiano e da nossa vida em pequenas, simples, importantes ou não. Agora, se a gente for pensar em evolução, em crescimento, em aprendizado, toda e qualquer tarefa, toda e qualquer situação que a gente passe na nossa vida, ela tem um motivo de estar ali. Não importa o tamanho. Marcela, então lavar a louça é uma atividade ainda importante para a minha evolução? Sim. Se a gente ainda tem que lavar a louça, é porque ela ainda tem um papel importante na nossa vida. Então, eu tenho que lavar a louça com boa vontade. Como assim? Não importa a atividade que você for fazer, ele mostra, né, nesses textos, no Evangelho, que a boa vontade é o que vai fazer a diferença. Tá? Não, é de falar assim, não se precisa de muito para você agir com boa vontade. Mas as consequências da boa vontade sempre serão muito grandes, ainda que você dedique pouco, ou não precise de muito para fazer. Se você vai para uma atividade onde você não vá com boa vontade, ou vá, imagina o tipo de energia que você emprega. Ainda usando esse exemplo. Eu tenho que lavar louça, tenho que lavar louça. Por que eu tenho que lavar louça? Porque é uma atividade que faz parte do meu dia a dia, que se ela não fizer, ela vai atrapalhar toda a minha rotina, concorda? Então, eu preciso começar a entender o motivo pelo qual eu realizo as minhas ações, para que eu consiga me dedicar a elas de uma forma mais positiva. Da mesma forma que o texto da má vontade vem e nos assusta, né? O texto da boa vontade ele vem e mostra o contrário. Mas ainda na má vontade, tem uma chamada zona que a gente conhece como zona de conforto. Eu não sei por que deram esse nome para a zona, porque de confortável ela nada tem. É uma zona onde, na verdade, a gente se acomoda. Entenda a diferença. Eu não estou confortável, eu estou acomodado. E por que eu gosto de ficar ali? Porque eu não preciso me incomodar, eu estou acomodado. Então, eu não preciso aprender nada, eu não preciso fazer um esforço, eu estou bem aqui. Agora, o estou bem aqui é realmente estou bem? Normalmente, quando estamos nessa zona acomodada de conforto, as pessoas reclamam muito, a gente reclama muito. Mas isso de novo. Mas isso não tá bom. Mas isso não sei o quê. Que conforto é esse? Né? Então, isso vai na contramão da boa vontade. Então, mesmo em tarefas que a gente vai entender como simples em nossas vidas, a boa vontade vem fazer a diferença. E junto com a má vontade, com a zona de conforto, tem mais um item. Tem a chamada procrastinação. E a gente vive muitos dos nossos dias relutantes, falando, nossa, essa procrastinação, como se fosse alguém de fora, né? Não fizesse parte do nosso eu. E a procrastinação tem um pouco a ver com a má vontade, Marcela, mas eu tento combater, todos nós tentamos, né? No nosso dia a dia, no nosso esforço. A questão é a gente entender. E se a gente for ver até estatisticamente, de 15 a 20% dos adultos, né, estão nessa estatística da procrastinação. E aí tem um dado muito legal para a gente fazer um comparativo, que até eu falo que são as ferramentas que nós temos, né? E que quanto mais a gente entender, Deus consegue nos ajudar mais e a espiritualidade superior. Dos adultos, a gente vai entender de 15 a 20% de procrastinação, e nos adolescentes, 50%. Por que esse dado tão diferente? Tem a ver com uma questão de desenvolvimento, né, de fases do desenvolvimento. E a gente vai falar isso de questões de neurocientíficas mesmo. Então, lá na minha adolescência, existia uma parte, né, do meu cérebro que ainda estava em desenvolvimento, o que às vezes impedia o meu raciocínio, que é justamente a parte aqui da frente, que a gente chama de pré-frontal, que nos permite isso. Já o adulto tem isso desenvolvido. Então, é a nossa capacidade
de racionalizar essas situações, que pode nos auxiliar a sair dessa situação de zona de conforto nada confortável e evolutiva, e nos levar para a zona de aprendizagem. Quando a gente fala da boa vontade, ela é extremamente importante. Vamos pegar o nosso exemplo maior e vamos pensar em Jesus. Alguém consegue imaginar alguma situação que Jesus tenha vivido, onde ele estava com má vontade? Ah, ó, Jesus foi ali multiplicar uns pães, mas aquele dia ele não estava feliz, viu? Não, olha, ele não queria nada, ele foi lá com uma má vontade. Não, a gente não consegue. A gente não consegue imaginar Jesus atendendo as pessoas, direcionando o seu olhar, o seu sorriso com má vontade. Quando a gente pensa em Jesus, a gente sente um amor tão grande sendo emanado e uma vontade tão grande de realizar qualquer coisa que ele estivesse fazendo, que é o maior exemplo que a gente tem. Então, quando a gente pensa que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a gente está aqui falando de um tema que parece simples, é um tema potente, é uma ferramenta potente para o nosso dia a dia, tá? Então, a boa vontade, o texto da boa vontade já vem trazendo o contrário. A boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. E o homem santificado converte o mundo para Deus. Então, a boa vontade, ela realmente transforma. Tá? Então, o que eu tenho que começar a pensar no meu dia a dia? Onde mais eu consigo colocar isso? Marcela, mas às vezes é difícil. Nós não estamos sozinhos nesse barco. Né? Muitas vezes a gente não enxerga, mas tem uma espiritualidade superior inteira nos dando suporte. Uma excelente ferramenta de auxílio para que você pratique a boa vontade é a prece. Né? Então, a prece aliada da boa vontade, sim. Quantas vezes eu levanto e falo, nossa, hoje eu não estou no meu melhor dia, eu preciso fazer tanta coisa, mas esse ânimo não está chegando, prece. Tem uma espiritualidade ali pronta para te atender. Só que aí a gente vai falar de boa vontade, a prece tem que ser com alegria. E aí, lá no capítulo 17 do Evangelho, no capítulo 17, número 23, ele fala da alegria da prece. Ainda que sejam em momentos de dor, de desespero, a gente vai entender que a prece, ela sempre vai te trazer coisas positivas. Ele coloca que o momento da prece é um momento onde você está em harmonia com os anjos. Então, ainda que seja no momento de dor, é o momento onde você mais vai receber o suporte que você precisa para aquela situação. Então, se a gente pensar em todas as nossas atividades cotidianas, que eu preciso ali colocar a boa vontade, mesmo pensando em atividades difíceis, em situações difíceis, com aquelas pessoas que a gente tem mais dificuldade, a boa vontade pode e deve ser aplicada. Tá? Então, eu preciso começar a ler mais. Tem como fazer isso com boa vontade? Normalmente a gente desiste de começar a ler mais porque a gente olha o tamanho do livro e fala, vixe, vai demorar. Ixi, não tem esse tempo todo. E olha a gente dificultando a situação. Então, vamos lá usar, né, nosso... Eu preciso ler o livro inteiro de uma vez, né? Começa devagar, começa com o possível. Começa utilizando ferramentas que vão tornar possível aquela situação. Muitas vezes a gente começa com uma vontade até coisas que a gente sabe que nos fazem bem. Quantas vezes a gente vem para o momento do evangelho sabendo que é algo edificante, sabendo que eu vou receber uma palavra
de orientação, e às vezes eu começo o evangelho pensando, será que vai demorar muito para acabar? Já tá acabando? Ai, já é quase já quase 9 horas. Tá rapidinho. Entendem como a gente se auto-boicota no processo, agindo com má vontade, mesmo com situações que são positivas para a gente? Então, independente da atividade, a boa vontade ela é necessária. Então, comece a criar possibilidades de praticar a boa vontade. Marcela, mesmo em tarefas simples como lavar a louça? Sim. Né? Aí vai a diferença da nossa fase adolescente para a nossa fase adulta. Na nossa fase adolescente, a gente esperava o quê? 5 minutos antes do pai e da mãe chegar em casa, a gente saía correndo. Essa era a nossa motivação para ir lavar a louça, não era? Era com boa vontade? Provavelmente não, mas a gente tinha uma motivação para ir lá e fazer. Na vida adulta, a gente nem tem essa pessoa que vai chegar e talvez cobrar a louça. É você mesmo. Então, comece a pensar assim: o que eu ganho com essa atividade, né? Quais são os benefícios que ela me traz? Ah, eu vou ter a casa limpa, eu vou estar organizada. Outro ponto, Marcela, mas durante é difícil. Eu posso ouvir, por exemplo, uma preleção que eu não consegui ouvir na hora que eu estou lavando a louça? Eu posso ouvir uma palestra? Eu posso colocar uma música? É lógico que eu não vou conseguir tornar aquela atitude, aquela situação uma festa, né? Mas eu posso modificar aquele ambiente para que eu consiga atuar com boa vontade. Eu coloco uma música que eleva o meu estado vibracional. Eu posso assistir uma palestra durante aquela atividade. Marcela, mas eu vou ter que lidar com uma pessoa difícil. Eu vou agir com boa vontade? A gente tem que entender que o tempo inteiro em nossas vidas, todas as atividades que foram desenhadas, né, na nossa encarnação, foram para o nosso aprimoramento. Imagina que somos nós, assim, né? Diamantes brutos, e cada tarefa, cada situação, cada pessoa que passa pelo nosso dia a dia tem essa ação de lapidação. E isso vai ser acelerado ou não, dependendo do seu grau de atuação com boa vontade ou não em cada uma dessas situações. Então, diante disso, diante dessas pessoas, eu preciso entender que cada vez que eu ajo com boa vontade, isso diz do tipo de pessoa que eu sou. Isso diz do legado que eu estou deixando. O exercício que nós fizemos de pensar em Jesus e não conseguir sequer imaginar uma ação onde Jesus teve má vontade, uma leve preguiça ou uma indisposição, a gente não consegue imaginar isso na figura do mestre. Então, esse é o nosso caminho, essa é a nossa orientação. Então, independente do que eu for fazer, qual é o legado, qual é a marca que eu estou deixando? Isso tem a ver com a boa vontade em parar e escutar o meu irmão. Entende como é uma atitude simples, como é algo que não exige muito, mas que se eu fizer com boa vontade, o impacto é muito positivo? Então, o simples ato de eu parar e ouvir com atenção, me dedicar com boa vontade, faz diferença? Faz diferença. Em cada situação, por mais simples que seja, eu preciso começar. Eu entendi que eu preciso ter mais estudo, ter mais disciplina para dormir, né? O sono ele é extremamente necessário, atividade física. E são coisas difíceis, são difíceis. Mas são coisas que eu preciso impregnar de boa vontade para realizar. Né? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando vai ter que fazer um exercício físico, alguma coisa que a gente não gosta muito, meu Deus, vou ter que ir. E via de regra, nessas situações, já perceberam que a nossa barriga chega na frente? Porque a gente vai empurrando com a barriga? Não é assim? A gente fala, vida, céus, e a nossa barriga chega, a gente chega depois, porque a nossa falta de vontade ou a nossa má vontade chega primeiro. Então, quais são os benefícios que isso me traz? Qual a consequência disso? Como eu posso tornar isso melhor para que eu consiga atuar com boa vontade? E agora, esse exercício de transformação chamado boa vontade, ele realmente vai modificando o seu campo vibracional, energético,
Marcela, eu não estou conseguindo. Alia a prece, né? A prece com alegria, né? Porque muitas vezes a gente transforma a prece, eu falo que no muro de lamentações, mas a questão é assim, eu vou me abrir, né, na minha prece, mas eu acredito, eu tenho a fé necessária para entender que aquilo vai retornar para mim, que a espiritualidade está ali me dando aquele sustento, ou é só um momento onde eu preciso desabrafar minha reclamação? Então, quando ele fala da alegria da prece, é essa consciência de que o bálsamo vem através da minha fé, utilizando esse canal que é a prece até o nosso Pai. Tá? E diante disso, quero muito agradecer, né, essa oportunidade que eu tive aqui hoje de falar de um tema tão necessário e tão parte do nosso dia a dia, que é a boa vontade. Muitas vezes a gente entra no piloto automático e esquece de agir com consciência, empregando as nossas melhores qualidades, os nossos talentos, os nossos sorrisos e o nosso amor em tudo aquilo que a gente faz, transformando tudo isso em boa vontade. Então, todos os ingredientes estão aqui, ó, dentro de nós, né? Cada um de nós tem todos esses ingredientes para aplicar e fazer a boa vontade acontecer, tá bom? Quero muito agradecer essa oportunidade e esse amor que eu recebi, esse carinho que eu pude sentir aqui, tá bom? Gratidão.